Quanto mais cedo começar, mais cedo termina, aí eu vou poder assistir o basquete, que hoje vai ser Denver e Los Angeles Lakers, tá? Então eu vou assistir. Tá bom? Então vamos lá. Vamos começar então. E também depois eu vou assistir um episódio do The Boys, que tá no Amazon Prime, então eu vou. Vida boa, né? Não, vida boa não. Trabalhei o dia inteiro. Estudante só estudo. Não, eu também estudo, se preocupa não. E faz trabalho, também faço. Não, fazenda não, gente. Pelo amor de Deus, não vamos chegar nesse nível, não, tá? Não, 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 não. Nada de Jojo Todinho. Tá bom? Nada disso. Vamos lá, vamos ver outras coisas. Vamos ver basquete, que é mais interessante. Então, vamos começar a nossa revisão. Aqui está a nossa lista de exercícios. Eu vou exibir aqui para vocês. Tá bom? Eu vou escolher aleatório, ou se alguém quiser que eu responda alguma questão específica, é só falar. O Wagner já pediu para eu corrigir duas questões, a 36 e 37, não é? Tá bom, então eu vou corrigir essas questões, mas se alguém quiser que eu responda outra questão da lista de exercícios, fique à vontade, tá? Vamos começar aqui, então eu vou compartilhar. Eu vou tentar não pegar as mesmas questões que eu resolvi na turma da manhã, tá bom? Mas se bem que acho que teve uma ou outra que ficou bem... que valia a pena, sabe? Ok? Vamos lá, começou. Opa, vou fechar isso aqui. Lista de exercícios, então vamos lá. Essa primeira questão, ela vai envolver semestre passado, que nós falamos do direito de família, e essa questão aqui que envolve a sucessão, tá bom? Ó, essas três aqui, tá? Ok? O indigno contemplado em testamento do ofendido, quando o testador já conhecia a causa da indignidade, receberá o bem legado e reabilitado que fora a herança. Tá bom? Não, se existe uma ação, tá bom, de indignidade, quem determina a indignidade? Quem determina a indignidade é uma ação, não é verdade? É uma ação que você vai propor até 4 anos do momento da abertura da sucessão. Então, aí, nesse caso, tá bom? A pessoa que for declarada indigna não vai receber nem legado, nem herança. Combinado? Então, tá incorreta. Vamos lá. Vamos para 3 aqui. Tá? Considere as afirmações seguintes. Tanto o Instituto da Indignidade quanto o da Deserdação procuram afastar da herança aquele que a ela não faz jus, em razão de reprovável conduta que teve em relação ao autor sucessões, ou ainda contra seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente. Exato. Então, tanto a indignidade quanto a deserdação, elas visam isso, excluir da sucessão aquela pessoa que cometeu alguma daquelas disposições que estão lá no 815, ok? Lá no 815, ok? Deixa eu achar aqui. Lá no 815 e no 1961, tá bom? Então, está correto.
A pena de indignidade é combinada pela própria lei, nos casos expressos que enumera, ao passo que a deserdação repousa na vontade exclusiva do de cujos que a impõe ao culpado, em ato de última vontade, desde que fundada em motivo legal. O que isso está falando? Que a indignidade, ela está lá naqueles casos previstos em lei, naquele rol taxativo, tá bom? Então, se você cometeu um daqueles delitos previstos lá no Código Civil, tá bom? Você vai ser apenado com a pena de indignidade, ok? Agora, se você cometeu algum daqueles dispositivos que dizem respeito à deserdação, fica a critério ou não do de cujo se ele te deserda, ok? E ele vai colocar isso onde? No testamento, tá bom? Então, o testador, lá no seu testamento, então ele vai colocar, olha, fulano de tal deve ser deserdado por isso, por aquilo e por aquilo outro, ok? Então, certo. Somente a autoria em crime de homicídio doloso, tentado ou consumado, contra o autor da herança, pode afastar o herdeiro da sucessão? Se só pode ser autor, tá bom? Só pode ser autor? Não. Autor, que mais? Você pode ser partícipe, não pode ser o partícipe? Então, autor, partícipe ou coautores, tá? Ou coautores. Vamos lá, a Beatriz está fazendo uma pergunta. Professor, uma pessoa que tem um lote adquirido por meio de herança, após casar em regime de comunhão parcial de bens, ele e a esposa construíram uma casa. Se caso eles se separem, como vai ser a divisão dessa casa? Porque o lote era dele, mas a casa foi feita pelos dois. A casa, o valor da casa, os valores gastos com a casa, excluindo o lote, vai ser dividido entre o casal. Tá bom? Ok? O lote não. O lote é um bem particular que é só de uma das partes. Tá? Agora, a casa não. A casa é do casal. Então, vai ter que fazer ali com um corretor de imóveis para saber quanto que vale aquela casa. Tá? Quanto que foi gasto na casa? E metade da casa é de cada um. Ok? Então, a nossa questão 3, a letra correta é a letra D, ok? Apenas 1 e 2. Vamos lá. Declaração. Aqui, essa daqui eu só vou mencionar porque nós vamos ver lá no semestre que vem. O que é o cônjuge superstite? O que é essa palavra feia aqui? Tá? Esse aqui é o cônjuge sobrevivente, tá bom? Então, essa palavra, cônjuge superstite, tá bom? Nada mais é do que o cônjuge sobrevivente. Isso aí é um juridiquês que é usado muito ainda, tá? Mas a tendência é que esse juridiquês ele vai diminuindo cada vez mais. Então, cônjuge supértice nada mais é do que o cônjuge sobrevivente, tá bom? Então, em regra, já o cônjuge sobrevivente vai ser definida a posição de inventariante, ok? A letra D, né? Em matéria de sucessão. A indignidade do herdeiro é uma pena. E se ele falecer antes de sua declaração por sentença, seu direito hereditário passa aos sucessores. Exato. Mas ainda que ele sobreviva após a sentença, aquele direito hereditário já vai passar para os seus sucessores. Tá bom? Beleza? Vamos para 6. Em relação à sucessão em geral, tá? Vamos lá.
Se o herdeiro renunciar à herança e depois sobrevier bem que este desconhecia, pode retratar-se e receber aos bens e receber ao menos os direitos hereditários sobre esse bem. Galera, eu posso renunciar e depois me retratar e renunciar à minha renúncia? O que vocês acham? Olha só, meu pai deixou só um fusquinha. Ah, não, gente, um fusquinha azul não quero, não. Aí eu vou lá, renuncio, não é renúncia, ato formal, escritura pública ou termo judicial, não é? Aí depois de um tempo eu descubro que meu pai, na verdade, ele tinha uma fazenda, 1000 cabeças de Nelore, mais uns 100 gado Brahma. Já imaginou que beleza? Vocês aí que ficam assistindo tudo a fazenda, não é? Já imaginou? Eu falei, opa, agora não, agora eu quero essa fazenda. Eu quero a parte que eu tenho direito desses bois aí, gente. É assim que funciona? Não. Uma vez renunciado, acabou. Tá bom? Uma vez renunciado, acabou. Beleza? Então, se o herdeiro renuncia à herança, já era. Não se admite renúncia parcial, certo? No entanto, um herdeiro a quem se testarem legados pode aceitá-los, repudiando a herança, ou aceitar a herança e renunciar aos legados, certo? Nós vimos isso. Nós não podemos nem renunciar, nem aceitar em termo ou a termo ou condição, tá bom? E eu aceito a herança como um todo, ou eu renuncio à herança como um todo. Eu também posso aceitar a herança como um todo e renunciar ao legado que me foi deixado, ou eu posso renunciar à herança como um todo e ficar com o legado. Eu brinco com os alunos de sucessões que eu tenho um sonho, sabe, galera? Eu quero comprar uma poltrona, tá? Eu ainda vou ter essa poltrona na minha casa, chama poltrona mole, tá? Depois vocês pesquisem na internet, poltrona mole, tá? Eu vou deixar essa poltrona mole para o meu melhor aluno de sucessões, ok? Coincidentemente, o meu melhor aluno de sucessões é o meu filho, ok? Então, o meu filho, ele vai poder aceitar ou a herança que ele tem direito, ou a poltrona, tá? Ou ele fica com a herança e a poltrona, ou ele fica só com a herança ou fica só com a poltrona, ok? Então, você pode renunciar o todo ou aceitar o todo. Eu posso renunciar ao todo da herança e ficar com o legado, ou eu posso renunciar ao legado e ficar com a herança. Ou eu posso ficar com os dois, ou eu posso renunciar aos dois também. Tá bom? Só para lembrar que a herança é um todo. O legado, ainda que seja um bem individualizado, ele também é um todo. Tá? Ok? Então, não se admite a renúncia parcial. Beleza. Certa resposta. Se um herdeiro renuncia à herança, não é possível que ninguém suceda representando o renunciante. Exato. Ok? Exato. Mas vamos lembrar da seguinte situação. Se eu sou filha, digamos que eu sou filha única, eu tenho 3 filhos, tá bom? Eu sou filha única, eu tenho 3 filhos. Meu pai me deixou uma herança. Eu renuncio a essa herança. Quem vai receber essa herança? Eu sou filha única, tá bom? Eu tenho 3 filhos. Meu pai me deixou uma herança. Eu renuncio a essa herança. Quem vai receber essa herança? Meus 3 filhos. Agora, imagina o seguinte. Sou eu e meu irmão, tá bom? Meu irmão não tem filhos, eu tenho 3 filhos. Eu renuncio a essa herança.
Quem vai receber a herança? Se eu renunciar? Só o meu irmão, tá bom? Então, os filhos, os netos da pessoa que faleceu, só recebe a herança de alguém que renunciou se aquela linha inteira renunciou, tá bom? Então, se a linha ali de primeiro grau, os descendentes, os filhos, todos renunciaram, ok? Tá bom? Então, lembrem-se disso. O meu irmão vai receber tudo, meus filhos não vão receber nada, porque eu renunciei à herança, tá? O herdeiro renunciante deve indicar quem se beneficiará com a sua renúncia. Ele deve indicar? Não, tá bom? Nós vamos ter dois tipos de renúncia. Renúncia abdicativa, que é aquela que eu simplesmente abro mão da minha herança e aí a minha parte, tá bom, vai ser acrescida aos meus irmãos, ok? Então, eu faço uma renúncia abdicativa, então eu simplesmente abro mão, tá, desses bens, ó, esses bens eu não quero, pode ficar todos para vocês, tá? Então, a minha parte vai acrescentar na parte dos meus irmãos. Agora, eu posso fazer o seguinte: a renúncia translativa eu indico, tá bom? Na translativa eu indico. Olha, eu renuncio, mas quem vai receber o bem no meu lugar é o fulano de tal. Precisa ser parente? Não, tá bom? Não precisa ser parente. Ok? Mas o que diz a questão? O herdeiro renunciante deve. Não, ele não deve indicar. É faculdade do herdeiro renunciante indicar ou não. Tá bom? Então, essa letra está errada. Se o herdeiro renuncia, o herdeiro renunciante deve indicar? Não, não deve indicar. Quais que estão certas? As letras, os números 1 e 2. Questão letra D. Alguma dúvida até agora, pessoal? Posso continuar? Posso? Vamos lá. Vamos lá, vamos fazer essa aqui rapidinho, ó. Essa 8 aqui. Antônio possui 3 filhos. Antônio, que possui 3 filhos, foi condenado criminalmente pelo tribunal do júri por tentativa de homicídio contra seu pai, Serafim, que possui outro filho. Então, vamos lá. Se Antônio foi condenado criminalmente pelo tribunal do júri, é possível ajuizar, então, uma ação de indignidade contra ele, não é verdade? Se ele for considerado indigno, quem vai receber a herança de Serafim? Se ele foi considerado indigno, quem vai receber a herança de Serafim? Os filhos do Antônio e o outro irmão do Antônio. Tá bom? Então, vamos lá. 8. Antônio não poderá ser admitido a suceder nos bens deixados por morte de Serafim, ainda que este o tenha expressamente reabilitado em testamento, porque a sentença criminal o impede de suceder. Falso. Essa questão aqui é aquela divergência que nós temos, esse item, não é? Aquela divergência que nós temos na doutrina e na lei, tá bom? A doutrina vai falar o seguinte: olha, ainda que a lei diga que o indigno pode ser reabilitado, isso não é correto, tá bom? Por quê? Porque passou de uma sentença criminal. E a sentença criminal é uma das hipóteses, tá? A sentença criminal transitada em julgado é uma das hipóteses para indignidade. Então, não caberia. Mas o código, ipsis literis, o que está no código, diz que pode ser reabilitado, tá bom? Então, tá? Então, ele poderá ser admitido de acordo com o Código Civil,
tá bom? Neste caso, será excluído da sucessão de Serafim, independentemente de demanda de exclusão? Não. Aqui vai ser preciso ajuizar uma ação de indignidade sucessória, tá bom? Uma ação de exclusão. Então, é necessário, não basta só a sentença criminal, é preciso ajuizar a ação. E qual é o prazo prescricional para se ajuizar a ação de indignidade? Qual é o prazo prescricional para a ação de indignidade? Qual é o prazo prescricional, galera? Qual é o prazo prescricional? 4 anos contados a partir da sucessão. Exatamente. Então, a pessoa faleceu, tem 4 anos para ajuizar essa ação de indignidade, tá? Será excluído da sucessão de Serafim, desde que procedente demanda de exclusão. Exatamente. E os bens que lhe caberia serão destinados aos seus filhos, né, aos filhos do excluído, como se morto fosse antes da abertura da sucessão. Tá bom? Certinho, aqui é a letra D. Ok? Então, resposta letra C. Tá? Poderá ser deserdado, mas não excluído? Falso. A deserdação é uma exclusão, tá bom, pessoal? Será excluído da sucessão de Serafim, desde que procedente demanda de exclusão, e os bens que lhe caberiam seriam destinados ao irmão de Antônio? Não, tá bom? Serão destinados ao irmão de Antônio e aos seus filhos. Tá? Essa aqui é muito fácil. Qual que é a resposta da 10? Professor, o MP pode, o MP tem legitimidade para ajuizar ação de indignidade sucessória, tá bom? Tá bom? Vamos lá para a questão aqui. Essa questão é muito fácil, essa questão 10. Quer saber qual é o momento de abertura da sucessão? É o momento do falecimento. A pessoa faleceu. Naquele milésimo de segundo posterior ao falecimento dessa pessoa, começa a sucessão. Tá bom? Começa a sucessão. Naquele milésimo de segundo, começa a sucessão. E qual é o local de abertura da sucessão? Local da abertura da sucessão é o último domicílio do falecido. Beleza? Essa é fácil. A 11 também é fácil, quer saber a renúncia? Então, a renúncia é irrevogável e ela deve constar de instrumento público ou termo judicial, tá bom? Então, é só por instrumento público ou termo judicial. Beleza? Vamos lá, vamos fazer essa daqui, a 13. Vamos lá. Deixa eu ver se eu deixei meu papelzinho aqui. Deixei. Vamos lá. Edgar, solteiro, maior e capaz, faleceu deixando bens, mas sem deixar testamento. Então, se ele não deixou testamento, nós vamos ter uma sucessão legítima, tá bom? E contando com 2 filhos maiores, capazes e também solteiros, chamado Lúcio e Arthur. Então, vamos lá. O Edgar, eu vou anotar aqui, tá bom? O Edgar, ele tem 2 filhos, o Lúcio e o Arthur. Tá bom? Então, o Edgar, ele vai ter 2 filhos, ó. Olha aqui na imagenzinha aqui no cantinho. Ele vai ter 2 filhos. Professora, ainda que tenha a sentença criminal
criminal em mãos, o processo será de conhecimento e não de conhecimento. Processo de conhecimento, tá bom? Processo, você fala ação de deserdação ou de indignidade? Processo de conhecimento, ok? Por quê? Porque ali você vai ter direito à ampla defesa e o contraditório, você vai ter que ouvir a parte, você vai poder se defender, por que não foi, você pode até ter na sentença de indignidade contrária à sua sentença criminal. Não, tá? Eu posso, por exemplo, ter uma sentença de indignidade que diz que não, a sentença criminal está errada. Tá? Processo de conhecimento. Beleza? Então, vamos lá. Ó. O Edgar, ele tem 2 filhos, o Lúcio e o Arthur, tá bom? Vamos voltar lá para a questão. Lúcio foi regularmente excluído da sucessão por tê-lo acusado caluniosamente em juízo, conforme apurado na esfera criminal. Sabendo que Lúcio possui um filho menor chamado Miguel, assinale a alternativa correta. Vamos lá. O quinhão de Lúcio, ou seja, a parte da herança de Edgar que caberia a Lúcio, será acrescido a parte da herança a ser recebida pelo seu irmão Arthur? É isso? A parte do Lúcio vai lá para a parte do irmão dele ou não? Não. A parte do Lúcio vai para quem? Vai para os filhos do Lúcio, tá bom? Então, a herança vai ser dividida. A herança do Edgar vai ser dividida entre o Arthur e o Lúcio, como se Lúcio morto fosse. E o Miguel aqui vai representar o Lúcio, tá bom? Então, o Miguel representa o Lúcio. O quinhão de Lúcio será herdado por Miguel, seu filho, por representação, estirpe, não é? Tendo em vista que Lúcio é considerado como se morto fosse antes da abertura da sucessão. Certinho, tá bom? Então, a herança que caberia a Lúcio vai para Miguel, ok? Lembrar, então, todos, bater nessa tecla aqui, renúncia é diferente de exclusão, tá bom? E se Lúcio tivesse renunciado? Lúcio que renunciou à herança, para quem queria? Para quem que os bens iriam? Todos para Arthur, tá bom? Todos para Arthur. Mas aqui ele foi excluído. É como se ele já tivesse morrido, ok? Como se ele já tivesse morrido. A sucessão hereditária abre-se. Onde que a sucessão hereditária vai se abrir? No último domicílio do decujus, não é assim? No último domicílio do decujo e no momento do falecimento, não é? Então, vamos lá. Na comarca em se realizar o inventário? Não. No lugar em que ocorreu o óbito? Não, né? No lugar em que ocorreu o óbito? Não. No último domicílio do falecido, deferindo-se a herança como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros, e nesse caso a ação de petição de herança pode ser intentada por um só deles. Exatamente. Resposta letra D. Tá? Isso aqui foi um assunto que eu não falei para vocês ainda, que nós vamos ver essa questão aqui quando estiver falando de partilha, tá bom? Que ainda que você tenha a propriedade do bem, quando você tem a sucessão, tá? A propriedade não é individual, a propriedade é dos herdeiros, tá bom? Então, são os herdeiros que possuem a propriedade daquela herança, que a herança é um todo, ok?
Então, você não pode alienar, você não pode vender, você não pode fazer nada disso enquanto você ainda tiver. Exatamente, é um condomínio. Isso mesmo, Wagner. Você tem um condomínio, então você não pode se desfazer daquele bem enquanto você não tiver a propriedade em seu nome específico. Que até então, a herança ainda está no nome da pessoa que faleceu, mas ela é de propriedade dos herdeiros como um todo, tá bom? Se nós fôssemos dar nomes para os proprietários, você ia ter que colocar lá. Imagina, né, que lá na herança eles fizessem uma escritura, não é? Não é assim que funciona, mas imagina, uma escritura, tá, agora você é herdeiro, né, dessa herança. Quem são os donos dessa herança? Aí ia lá constar o nome de todo mundo. Então, não pode um herdeiro simplesmente chegar e vender um bem, alienar, doar ou fazer qualquer outra coisa, tá? A exceção é a renúncia translativa, tá bom? Então, só se admite a renúncia translativa. De outra forma, não. Ok? É incorreto. Já vi muito de exclusão, não é? Vamos falar de ordem de vocação hereditária, que é mais interessante. 18. Sobre a sucessão legítima e a ordem de vocação hereditária, bom? Assinale a alternativa correta. Essa questão é interessante, porque ela vai misturar, tá bom? As hipóteses em que o cônjuge ele vai ser herdeiro e meieiro. Quando o cônjuge sobrevivente concorrer à herança com ascendentes do falecido, cabe-lhe metade da herança? Digamos aqui, o cônjuge ele está concorrendo com os dois pais, né? O pai e a mãe. O cônjuge vai ficar com a metade, os pais e a mãe com a outra metade? Ou cada um vai receber igualmente a herança? Cada um recebe igualmente a herança. Então, cada um recebe 1/3. Tá bom? Agora, digamos o seguinte, olha, um pai já faleceu, ele só tem a mãe. Tá? Então, vai concorrer a mãe e o cônjuge. Como que nós vamos fazer essa divisão? Vai ficar metade para a mãe, metade para o cônjuge. Agora, não, professor, ele não tem cônjuge, ele só tem ascendentes. Aí eu tenho as linhas, tá bom? As linhas. Então, de um lado eu vou ter a linha materna, do outro eu vou ter a linha paterna, tá? Se ele tem o pai falecido, mas os avós paternos vivos, a metade dos bens vão para os avós paternos, tá bom? Então, lembrem-se dessa situação, quando nós tivermos sucessão do cônjuge em concorrência com os ascendentes, beleza? Cônjuge com ascendente. Então, não cabe metade da herança quando ele estiver concorrendo com os ascendentes. Ali eles vão receber igualmente, tá bom? O cônjuge supértice concorre à herança com os descendentes do decújo, salvo se o casamento se deu pelo regime da separação de bens. Salvo, tá? Ou se pelo regime de comunhão parcial, o cônjuge falecido não houver deixado bens particulares seus. Gente, que bagunça essa questão, não é? Que questão confusa. Vamos lembrar. Como que funciona? Qual é a palavrinha-chave quando nós formos falar de regime de bens? Bens particulares. São essas duas palavrinhas-chave. Bens particulares. Quando o falecido é casado e ele deixou bens particulares, o cônjuge vai ser herdeiro desse bem particular, concorrendo com os seus descendentes. Tá bom? Então, aqui vocês têm que lembrar dos bens particulares. Se ele é casado com separação total de bens, aquela convencional, tá bom?
Então, se ele é casado com separação total de bens, convencional, convenhamos, todos os bens da pessoa que faleceu, todos esses bens não são bens particulares? Se todos esses bens são bens particulares, então o cônjuge ele vai ser herdeiro e não meieiro, tá bom? Então lembrem-se, quando você tiver concorrência entre cônjuge e descendentes, você tem que lembrar dos bens particulares. A única exceção, tá, para o cônjuge não concorrer com os descendentes ou com os ascendentes é naquele regime de separação de bens obrigatório ou legal. Nesse caso, do regime de separação de bens legal ou obrigatório, o cônjuge só recebe se não tiver descendentes e se não tiver ascendentes, tá bom? Esse é o único caso daquele companheiro que é, ou o marido ou a esposa que é casado pelo regime de separação obrigatória de bens, ok? Então, vamos lá, essa questão, vamos voltar para a questão. Então, o cônjuge supértice, ele concorre à herança com os descendentes do decújo, certo? Salvo se o casamento se deu com separação de bens? Não, salvo não, tá? Ainda que o casamento se dê por regime de separação de bens. Ou, se foi pelo regime de comunhão parcial, o cônjuge falecido não houver deixado bens particulares. Se o cônjuge falecido não deixar bens particulares, o cônjuge sobrevivente, ele vai ser apenas meieiro dos bens comuns, ele não vai ser herdeiro, tá bom? O cônjuge supértice, quando concorrer à herança com descendentes do decujus, terá direito a quinhão hereditário correspondente a 50% do quinhão dos descendentes que sucederem por cabeça, e a 1/4 da herança quando a sucessão dos herdeiros se der por estirpe. Que bagunça dessa questão, mas não tem nada a ver. Isso é aquele ponto, tá bom, lá do nosso código, que o legislador vai falar que o cônjuge sobrevivente, ele não vai poder ter quinhão, tá? Quando ele for herdeiro e concorrer com os descendentes, ele não vai poder ter quinhão inferior a 1/4, tá bom? Dos bens particulares do decújo. Mas lembrem-se, isso é uma questão... Ó, vou pôr até essa questão na prova, tá? Tá bom? Quinhão do cônjuge. Vou pôr essa questão na prova, olha que legal. Torço, então, para essa questão cair com vocês, tá bom? Então, a doutrina vai falar que não, tá? Que não, que isso não é admitido, que o cônjuge ele vai receber quinhão igual a qualquer outro dos herdeiros. Não, Wagner, não. Não, se for uma prova de marcar... Não, sabe por quê que não vai cair? Porque eu analisei as questões lá do Avalia e tinha uma questão dessa, e aí eu excluí essa questão. Eu não admiti essa questão, eu disse que essa questão podia gerar recurso, porque a doutrina pensa diferente, a doutrina já se posicionou em sentido contrário. Agora, na prova de escrever, essa daí eu posso colocar, tá bom? Na prova de escrever eu posso colocar, eu vou falar o que você tem a dizer sobre o artigo tal. Disserte sobre o artigo tal. Pá. Já imaginou que beleza? Na dissertativa você pode falar da divergência da doutrina, tá bom? Você pode falar de tudo isso. Agora, na de marcar X eu excluí, tá? Eu pedi para o professor Perdigão excluir. Porque a possibilidade de recurso é grande,
tá? Eu tentei, eu estava fazendo lá a análise das questões, eu tentei tirar toda questão que poderia gerar um recurso no sentido de divergências doutrinárias e jurisprudenciais, tá bom? Então, eu tentei fazer essa limpeza lá nas questões, beleza? Então, não, essa questão aqui completamente errada, tá? O cônjuge supértice, qualquer que seja o regime de casamento, concorre à herança com os ascendentes do decújo. Certinho. Só lembre-se, tá? Daquela questão que envolve o cônjuge quando ele é casado no regime de separação total de bens na modalidade obrigatória, tá? Na modalidade obrigatória. Beleza? Resposta, então, letra D. Vamos para 19. Tá? 19. Na hipótese de o casamento ter sido celebrado sob o regime de comunhão parcial e não possuindo o morto bens particulares, o cônjuge sobrevivente participa da herança sem direito à meação. E agora? E agora? E agora, galera? Olha só o que essa questão fez. Inverteu. Na verdade, se a pessoa que faleceu não tem bens particulares e ela casou sobre o regime de comunhão parcial de bens, e não existem bens particulares, o cônjuge sobrevivente, ele é exclusivamente meieiro e não herdeiro, tá bom? Ele só vai ser, então, meieiro e não vai ser herdeiro, tá bom? No regime de separação obrigatória, o cônjuge sobrevivente figurará como meieiro? Gente, no regime de separação obrigatória, a pessoa faleceu, o cônjuge é meieiro? Não, né, galera? Se nós temos um regime de separação obrigatória, aí sim que o cônjuge não vai ser nada. Ele só vai ser herdeiro naquela hipótese de nós não termos nem descendentes, nem ascendentes. O cônjuge, na separação obrigatória, ele nunca, na separação de bens, seja convencional ou obrigatória, ele nunca vai ser meieiro, tá bom? Então, o cônjuge sobrevivente figurará como meieiro? Não, não figurará. E poderá outro sim ser herdeiro concorrente por não haver impedimento legal nesse sentido. Olha aqui, ele pode ser herdeiro concorrente? Não, tá bom? Ele também não vai ser herdeiro concorrente. Ele não concorre com ninguém. Ele só é herdeiro se não tivermos descendentes e nem ascendentes, ok? Separado apenas de fato, o casal, quando da morte de um dos cônjuges, e estando cada um deles convivendo com o terceiro na época do falecimento, essa circunstância mostra-se como sendo um intransponível obstáculo para a obtenção do direito sucessório. Gente, vamos imaginar a seguinte situação. O Zezinho, ele é casado com a Mariazinha, tá bom? Só que, assim, o casamento não deu muito certo, não é? Eles não estão bem, aí eles resolvem se separar, de fato, tá bom? Olha, Mariazinha, eu vou passar um tempo na casa lá da minha mãe, você fica aí na casa com as crianças, essas crianças estão gritando muito, essa pandemia não fez bem para mim, eu vou passar um tempo longe, tá? Estou muito estressado, tá bom? Só essas crianças só estão chorando, tá? Quando ele vai lá para a casa da mãe dele, ele lembra que lá perto da casa da mãe dele tinha uma vizinha, que ele era apaixonado pela vizinha, e ele começa a morar com essa vizinha e começa a fazer planos com essa vizinha. Olha, eu vou me separar da Mariazinha, porque nós vamos casar e não sei o quê, parará, parará. Aí lá no bem bom ele tem um ataque cardíaco e morre. Quem é herdeira
do Zezinho? Quem é a herdeira do Zezinho? A esposa de quem ele está casado ou a nova companheira, que ele ainda não se divorciou, mas ele já vive numa união estável? E aí? O código vai resolver essa questão pelo lapso temporal dessa separação de fato, tá bom? Então, o código, ele vai trazer, tá bom? Lá no seu artigo 1830, um período de tempo que você vai poder falar, olha, se até tal data ele estava separado de fato, quem recebe a herança, quem vai ser considerada, por exemplo, herdeira, é a esposa casada oficial. Passou desse prazo, vai ser a companheira, ok? E qual é esse prazo? 2 anos, tá bom? Tá lá no 1830. Marque esse artigo, tá? Marque esse artigo, porque tá lá no 1830, tá bom? É o prazo de 2 anos, beleza? Prazo de 2 anos. Tá? É obstáculo intransponível? Não. Quando em concurso com os descendentes, o cônjuge sobrevivente só participará da herança do outro se o regime de bens for o de separação voluntária ou de comunhão parcial de bens quanto aos bens particulares do morto, ou seja, aqueles que não entram na comunhão. E aí? Tá certo, viu? Mas essa questão, se eu tivesse colocado na prova, caberia um recurso. Por que caberia um recurso? Porque nós temos mais 2 regimes que poderiam entrar aqui. O regime de comunhão universal de bens, da mesma forma que o regime de comunhão parcial. No regime de comunhão universal, nós podemos ter bens que também possuem cláusula de incomunicabilidade. E, além disso, nós temos o regime de participação final nos aquestos. Tá bom? Ok? Regime de participação final nos aquestos, que os bens que sobram, eles são bens particulares. Beleza? Tá bom? Beleza? Então, aqui teriam ainda dois regimes de bens que nós poderíamos colocar aqui. Beleza? Alguma dúvida até agora? Alguma dúvida? E letra E, vamos ver o que está errado. Se os cônjuges sobreviventes vier a concorrer com genitores do decujo, tocar-lhe a metade da herança? De novo, essa história da metade da herança. Não, não tem isso da metade da herança. Combinado? Tá? Não tem isso aí da metade da herança de jeito nenhum. Tá bom? Ok? Ok? Tudo certo? Posso continuar? Hoje eu vi um negócio muito engraçado, né? Falava assim, aulas online parecem sempre sessões espíritas, que a gente fica assim, quer ver? Ó, vou ler aqui para vocês. Carlos, você tá aí, Carlos? Carlos, você tá aí? Carlos, se tiver aí, fale alguma coisa, não é assim? Sessão de espiritismo? Então, alunos, vocês estão aí? Alunos, vocês estão aí? Se estiverem, fale alguma coisa. Tá bom? Então, não tem dúvida até agora, não é? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Vamos ver o difícil, não é? Vamos ver essa aqui, ó, 23, fácil, não é? Concorrendo à herança. Vamos lá. Do falecido, irmãos bilaterais com irmãos unilaterais. O que nós temos? Foi a chuva, não é? Essa chuva gostosa, esse clima assim que deu uma refrescada, não é? Mas está fazendo um calor ainda.
Todo mundo doido para ficar assistindo a Fazenda. O Wagner tá. Todo mundo. Então, vamos lá. O que nós temos que lembrar sobre irmãos bilaterais e irmãos unilaterais? Quem são os irmãos bilaterais? São aqueles que compartilham com você mesmo pai e mesma mãe. São o que nós chamamos de irmãos germânicos, tá bom? E quem são os irmãos unilaterais? São aqueles que compartilham com você apenas um ramo, ou do pai ou da mãe. E aí o código vai fazer uma distinção entre esses irmãos, ok? Ele vai falar o seguinte: irmãos bilaterais, como eles possuem com você 2 ramos, tá bom? Como eles possuem com você 2 ramos, eles vão receber o dobro dos seus irmãos unilaterais, que só tem relação com você de um ramo, tá bom? Então, os irmãos bilaterais recebem o dobro do que receberia o irmão unilateral, e o irmão unilateral vai receber metade do que receberia o irmão bilateral. Beleza? Então, vamos lá. Concorrendo à herança do falecido irmãos bilaterais com irmãos unilaterais, todos herdarão em partes iguais? Bem, cada um deste irmão unilateral herdará metade do que cada um dos irmãos bilaterais herdar? Certa resposta. Tá bom? Vamos lá, tem uma questão aqui que eu quero ver, que ela é bem... Vamos fazer essa aqui, ó, 28. 28, vamos lá. JX, vamos colocar aqui, JX e YX, tá bom? Casaram-se no regime de comunhão parcial de bens. Contudo, há mais de 6 anos estão separados de fato, tá bom? Em 21 de maio de 2012, FX faleceu, irmão de JX, sendo aberto o inventário. Bom, o FX morreu, tá bom? E ele é irmão do JX e foi aberto o inventário, tá? Que foi aberto por JX e por LX, tá bom? Que são os únicos herdeiros legítimos do inventário, do decujus. Aberto o inventário, YX requereu ingresso no inventário como meieira dos bens de JX havidos pós-casamento. Avaliando a situação jurídica apresentada e com base na jurisprudência do STJ, considere as afirmações abaixo. E aí? Vamos lá, tá? Vamos lá. A preservação da comunhão patrimonial somente seria cabível mediante prova de que YX não está incursa nas hipóteses de indignidade ou de quebra dos deveres conjugais? Nada a ver, não é? Se eles já estão separados há mais de 2 anos, não precisamos de nenhuma outra prova, a não ser o lapso temporal, tá? Não tendo sido dissolvida de forma plena no plano jurídico a relação matrimonial, YX tem direito à metade do quinhão hereditário? Não, também não, tá? Estando separados de fato, a inclusão de YX no inventário representaria enriquecimento sem causa, na medida em que não houve colaboração para a formação do patrimônio adquirido individualmente. Tá bom? Então, resposta letra C. Tá?
Vamos lá. Eu quero fazer uma aqui que tem um valor bem grande. Tem uma na prova bem parecida com essa 32 aqui, depois vocês fazem, tá? Essa aqui, ó, 35. Vamos fazer a 35 do Torquato? Tá? Essa aqui é legal, essa aqui é legal, essa aqui, ó, a 35. Olha só. Torquato tem 4 filhos, sendo Joaquim do seu primeiro casamento com Mariana. José Romeu e Pedro do seu casamento com Benedita. Mariana e Benedita são falecidas e não possuíam ascendentes nem outros descendentes. Vítimas de um acidente de veículo em que Torquato e todos os seus filhos se encontraram, morreram Torquato instantaneamente e José algumas horas depois. Pedro Romeu e Joaquim sobreviveram. Torquato tinha um patrimônio avaliado em 3.600.000 e era casado com Amélia sobre o regime de separação obrigatória de bens e nada havia adquirido durante esse casamento. Mas Amélia é beneficiária de um seguro de vida contratado pelo marido, cuja indenização por morte acidental também é de 3.600.000. Nesse caso, então vamos lá. José e Torquato morreram ao mesmo tempo? Aqui nós temos um caso de comoriência. Temos um caso de comoriência. O que vocês acham? E aí? Temos um caso de comoriência? Aqui nós temos um caso de comoriência. No caso, ela teria direito à ameação do... Isso, Wagner, isso, tá? Então, vamos lá, vamos ver aqui. Essa questão aqui está muito grande, mas eu já vou fazer aqui o esqueminha e vocês vão ver. Romeu e Pedro. Olha só. O Torquato, olhem aqui para mim agora. Olha aqui para mim. O Torquato, ele tem 3 filhos. O Joaquim, o José, o Romeu e o Pedro, tá bom? Ele deixou um patrimônio de 3.600.000, tá? Mas ele estava num acidente de carro em que ele morreu. Logo depois que ele morreu, o José faleceu. Então, como José faleceu depois, nós não temos comoriência. E aí, como nós não temos comoriência, o José vai suceder o Torquato, ok? Então, a primeira situação, o Torquato morreu. O José, ele faleceu, então, depois de Torquato, tá bom? Depois de Torquato, beleza? Então, a herança do Torquato vai ter que ser dividida entre os 4 filhos. Não é assim? Professora, mas José morreu. Morreu. Morreu, nós vamos ver isso. José morreu. Mas José não estava vivo no momento em que Torquato morreu? Então, ele é herdeiro, tá bom? Então, nós vamos pegar os bens do Torquato e vamos dividir entre os seus herdeiros. Mas, professora, e a mulher nova de Torquato, a Amélia? Vamos lá. Amélia e Torquato eram casados no regime de separação obrigatória de bens. Amélia é herdeira? Vamos lá. O Torquato, ele era casado com a Amélia no momento da sua morte.
Ele estava casado pelo regime de separação obrigatória de bens, tá? Ela é herdeira? Não. Se ela é casada no regime de separação obrigatória de bens, ela só vai receber alguma coisa se o Torquato não tivesse nem descendente, nem ascendente, tá bom? Mas ela vai se beneficiar do seguro de vida. Como ela é a destinatária daquele seguro de vida, ela recebe tudo, tá bom? Ok? Então, ela é a destinatária do seguro de vida, ela recebe tudo. Mas e os bens do Torquato? Tá? Olha como essa questão ia ficar muito mais fácil se o José tivesse deixado 2 filhos, filho 1 e filho 2. Olha só, imagine essa seguinte situação. Eu vou até interromper aqui, que eu quero que vocês prestem atenção. Imagina, nesse caso aqui, que o José tivesse 2 filhos, tá? Como que ficaria essa divisão aqui de bens? Como ficaria essa divisão aqui de bens? Eu pegaria o valor, não é? 3.600, e dividiria pelos 4 filhos. Quanto que vai dar para cada um? 3.600.000 dividido por 4. 900 mil, tá bom? Então, cada filho aqui vai receber 900 mil da herança do Torquato. Não é verdade? Cada um aqui não vai receber 900 mil da herança do Torquato? Como José faleceu, quem receberia a herança de José? Os filhos dele. Não é verdade? Não é verdade, gente? Alô? Alô? Tem alguém aí? Se tiver, converse comigo. Sim, tá bom? Sim. Mas o que acontece? José não tem filho. Mas ele tem aqui 900 mil, que é da parte dele, dos bens dele, que ele herdou do pai dele. Porque, afinal, ele morreu depois do pai. Então, nós não temos comoriência. Ele morreu depois do pai. Como que vai ficar a divisão dos bens de Torquato? Como que vai ficar a divisão dos bens de Torquato? Porque Torquato recebeu, não recebeu? 900 mil do quinhão da herança do Torquato. Como que vai ficar José aqui? Como que vai ficar esses 900 mil do José? Vai ser dividido para quem? José tem ascendente? Não, o ascendente José já faleceu. José, segundo a questão, tem descendente? Não. Tá bom? José tem cônjuge? Não, não tem cônjuge. Quem que sobra? Os irmãos. Tá bom? Vai sobrar os irmãos do José. Isso mesmo, Wagner, tá bom? Então, vão sobrar os irmãos do José. Então, os irmãos do José vão ser os seus herdeiros para receber esses 900 mil. Como que vai ser essa divisão? Dividido entre os irmãos igualmente? Vai ser dividido entre os irmãos igualmente? Não. Por quê? Joaquim é irmão unilateral. Romeu e Pedro, bilateral. Então, Romeu e Pedro vão receber o dobro de Joaquim. Tá bom? Como que você vai fazer essa divisão? Peso. Tá? Joaquim tem peso 1, Romeu tem peso 2, Pedro tem peso 2. Tá? Então, você soma. Você soma, vai dar 5, não é? Tá bom? Você vai dar 5. Então, Joaquim vai receber da herança de José 180 mil, tá?
E Romeu e Pedro vão receber 360 mil da herança de José, cada um. Beleza? Beleza? Então, vamos para as questões? Viu como é importante fazer o esqueminha? Vamos lá. Neste caso, Amélia receberá integralmente a indenização de seguro. Cada um dos filhos de Torquato receberá 900 mil a título de herança. E em razão da morte subsequente de José, os irmãos sobreviventes, Romeu e Pedro, receberão cada um 360 mil e Joaquim 180 mil. Certa resposta. Ok? Ok? Vamos lá para a questão 36, que era a questão que o Wagner queria que eu fizesse, tá bom? Então a letra A não pensou no meio ambiente e teve 3 filhos. Tá? B, C e D. C tinha 2, B, não é? B tinha 2 filhos. E e F. Ok? C tinha um filho, G, e D não tinha filho nenhum. Tá bom? Então, esse aqui é o nosso esqueminha. Beleza? Então, esse aqui é o nosso esqueminha. Tá bom? O que aconteceu? B faleceu. Então, se B faleceu, quem sucede B na herança de A? Seus filhos, não é? Aqui são os filhos, o E e o F. Então, os filhos E e F sucederiam B, tá? Depois, morreu A. Então, A faleceu, tá bom? Então, olha só. A herança de B, a herança de A, vai ser dividida entre seus filhos. Não é assim? Vai ser dividida entre B, C e D. Só que B faleceu. Então, quem vai receber por estirpe a herança que caberia a B? Os seus filhos. Tá bom? E por último, C morreu. Tá? C também morreu. Quem vai receber a herança que caberia a C? Seu filho. G. Tá bom? Então, vamos dividir isso daqui como ele fez, não é? 1/3, não é? Então, a herança de A, 1/3 vai para B, 1/3 vai para C e 1/3 vai para D, tá bom? Então, eu sei que 1/3 vem para cá, 1/3 vem para cá e 1/3 vem para cá. Tá bom? Ok? Wagner, tá me acompanhando aqui? Ó. Deixa eu ver se dá para ver. Tá? Então, 1/3 vai para B, 1/3 vai para C e 1/3 vai para D. Beleza? Vamos ver o que mais diz a questão. Quanto à sucessão dos descendentes, assinale a alternativa correta de como será distribuída a sucessão de A. Então, eu quero saber como vai ficar a sucessão de A. 1/3 eu sei que vai para D, não é verdade? E D vai receber aqui por direito próprio, não é? Então, essa aqui é por cabeça. G vai receber por representação, por estirpe, porque ele vai representar o pai C. Então, ele vai receber por estirpe. E E e F também vão receber por estirpe, porque eles representam, tá bom? Seus respectivos pais. Então, vamos lá. 1/3 para D, certo.
que recebe por cabeça, certo, tá bom? 1/3 para os filhos de B, que recebem por estirpe, por direito de transmissão. 1/3 para os filhos de B, sim, que recebem por estirpe e por direito de transmissão. E o último terço vai para o filho de C, que herda por estirpe e por direito de representação. Não existe esse direito de transmissão aqui, tá bom? O direito é de representação, tá? Não tem esse direito de transmissão, não, tá bom? Não tem isso, não, tá bom? Então, vamos lá. 1/3 para D, sim, que recebe por cabeça, sim. 1/3 para os filhos de B, que recebem por estirpe e por direito de representação, sim. O último terço irá para o filho de C, que herda por estirpe e por direito de transmissão, não. Tá? Aqui também é direito de representação. Não existe isso, tá? 1/3 para D, que recebe por cabeça. 2/3 distribuídos entre os filhos de B e C. Sim. Sim, os 2/3, sim, né? Que herdam por cabeça, não. Não herdam por cabeça, tá? Eles herdam por estirpe. 1/3 para D, que recebe por estirpe, não, ele recebe por cabeça. 2/3 distribuídos igualmente entre os filhos de B e C, que herdam por estirpe e direito de representação. Certa resposta. Essa questão não tem resposta certa. Essa questão não tem resposta certa. Aqui, ó, o último terço irá para o filho de C. Sim, que herda por estirpe e por direito de transmissão. E por direito de representação. Porque é a mesma coisa do pai. Tá errada. Sabia, não é? Tá tudo errado, sim. Aqui o que ele pode alegar é que poderia ser a letra B. Por quê? Eu acho que essa questão está invalidada, tá? Mas por quê? Porque o B faleceu primeiro que A, tá bom? Então, como o pai faleceu primeiro que A, os filhos recebem por representação. Ele pode ter entendido nessa prova que, como C morreu depois de A, tá bom? Como C morreu depois de A, ele estava vivo no momento que ele recebeu essa herança. Então, essa herança que o G vai receber já não é a herança de A, é a herança de C. Entendeu? Ele poderia entender dessa forma. Sim, poderia ser nisso. Porque como C faleceu depois de A, o C recebeu herança, tá? Então, o G receberia por cabeça, tá? Também tá errado, porque nesse caso aqui, o C, ele não receberia por estirpe, ele receberia por cabeça, porque ele é herdeiro direto de C. E essa herança primeiro foi para C, para depois ir para G, que é diferente do caso do filho que morreu antes, tá? Mas essa questão está toda errada, porque aqui o G não o G aqui, ó, ele não recebe. Ó, o C recebeu por cabeça, tá? Ele recebeu 1/3 da herança por cabeça.
Como ele recebeu por cabeça, esse dinheiro aqui, 1/3 da herança de A, já é do C. Então, o G, quando ele recebeu os 1/3 da herança de A, ele recebe por cabeça, porque ele recebeu da herança que caberia ao seu pai. Então, essa questão está errada. Tá bom? Tá? Tá errada. Você também pensou mais ou menos nesse, não foi, Wagner? Essa questão tá errada. Tá bom? Fácil, fácil, anulada. Tá bom? Fácil, fácil, anulada. E aí você vai pensar por diversas outras questões. Você vai pensar que o G ele está recebendo, não é direto de A, ele está recebendo é da herança do pai. Tá? Então, ele não está recebendo por representação, ele está recebendo por direito próprio, então é por cabeça, não é por estirpe. Aqui tem erros, beleza? Sim, até quem fez a questão ficou meio, ó, bugado, tá? Tá bom? Você quer que eu veja essa aqui também, ô Wagner? A 30 e 37, para ver se ela também tem algum erro? Sim, vamos lá então na 37. Davi e Lúcia são casados sobre o regime. Vamos lá, então. Deixa eu fazer aqui o esqueminha, né? Davi e Lúcia são casados pelo regime de comunhão parcial de bens. Eles têm 2 filhas, Roberta e Maria. Tá bom? Roberta e Maria. O casal doou um de seus imóveis no valor de 20 mil às suas 2 filhas, tá bom? Permanecendo na propriedade do outro imóvel no qual residiam. 5 anos depois de realizada a doação do imóvel, Davi e Lúcia vendem o móvel em que residiam e se tornam pais de Isabel. Nossa, que confuso. Então, aqui teve 20 mil, não é? 20 mil que foi dividido entre as duas. Depois de 6 anos, eles tiveram uma filha, Isabel. Tá? Lúcia vem a falecer quando Isabel contava com 10 anos. Então, Lúcia faleceu, deixando um patrimônio total de 40 mil reais. Tá bom? E nenhum bem particular. Roberta e Maria renunciam validamente à herança. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá, então. Sobrou. Então, o casal tinha um patrimônio de 40 mil. Com a morte, tá bom? Metade dos bens vão para Davi a título de quê? Metade dos bens vão para Davi a título de quê? 20 mil. Vão para meiação. Então, a Davi vai receber 20 mil a título de meiação. Ele é herdeiro? O Davi é herdeiro? Não. Tá bom? Porque não existem bens particulares. Só existem bens comuns. Então, ele não é herdeiro. Tá? Ele vai receber, então, alguma coisa da herança de Lúcia como herdeiro? Não. Ele só vai receber a meiação. Tá? Então, vamos lá. Isabel e Davi dividirão entre si o valor de 40 mil referente ao patrimônio de Lúcia ao falecer? Não. O patrimônio de Lúcia não é 40 mil. O patrimônio de Lúcia é 20 mil.
Porque 20 mil já é do Davi a título de meação. Então, a herança de Lúcia é só 20 mil, tá bom? A herança que Lúcia deixou é só 20 mil. Viu o pulo do gato aqui? Tá? Não tem o Davi não vai dividir herança com ninguém. Ele tem direito à meação. Tá? Como as outras filhas renunciar, sim, o patrimônio dela ao falecer é o patrimônio do casal, 40 mil. Olha lá aqui na questão, ele fala que ao morrer, a Lúcia deixou um patrimônio total de 40 mil e nenhum bem particular. Se não tem nenhum bem particular, então o bem que ela deixa é um bem comum. Se é um bem comum, você tem que dividir entre o cônjuge, a título de meação. Tá? Cuidado, tá bom? Ela, ao falecer, ela não deixou um patrimônio dela de 40 mil. O patrimônio dela é 20 mil, porque metade é meação. Isso, Isabel, a título de herança. Isso mesmo, tá bom? Olha aqui, Davi não terá direito sobre o patrimônio de Lúcia. Não terá direito de herança sobre o patrimônio de Lúcia, pois eram casados em regime de comunhão parcial e Lúcia não deixou bens particulares. Tá bom? Ok? É. Tá? Então, certo. Certo. Davi não terá direito de herança sobre o patrimônio de Lúcia, pois era casado em regime de comunhão parcial e Lúcia não deixou bens particulares. Aqui nós vamos ver, depois da prova, né? O inventário de Lúcia não deverá considerar os imóveis doados a Roberta e Maria. Não, tem que constar sim. Por quê? Eu posso tratar filhos de forma desigual? Eu posso beneficiar um filho em detrimento? Não, Wagner, a A está errada. A A está errada, olha aqui. Isabel e Davi dividirão entre si o valor de 40 mil referentes ao patrimônio total de Lúcia a falecer? Não. Não. Davi não vai dividir o patrimônio com ninguém. O de Lúcia, não. Primeiro que o patrimônio de Lúcia não é 40 mil. O patrimônio de Lúcia é 20 mil. Porque o outro 20 mil é do Davi. Tá? Tá não, Wagner. Tá? Ó, você está confundindo. O patrimônio de Lúcia é 20 mil. Porque os outros 20 mil, eles são do Davi. Claro que sabe. Claro que sabe. Você está confundindo. Por quê? Porque a questão está misturando. Como se Davi e a filha Isabel fossem herdeiros. E cada um vai receber a metade. Mas não é. Aí, ó, a Pamela, eu queria não ter que dividir a herança dos meus pais com os meus irmãos. Ô, Pamela, não tem jeito, tá? Vai ter de dividir. E todo mundo tem de receber igual. É por isso que vai ter que constar lá no inventário da Lúcia que as filhas mais velhas já receberam herança. Sim, porque a Isabel é a filha mais nova. Ô, Pamela, olha, eu vou te dar uma dica, tá? Você é a melhor filha, tenho certeza. Então, você vai falar para os seus pais fazerem testamento, tá bom? Porque aí, só 50% dos bens dos seus pais vão ser divididos igualmente entre você e seus irmãos, tá bom?
Os outros 50%, eles podem dispor da forma que eles quiserem. Eles podem, inclusive, deixar tudo para você. Já imaginou? Então, além daquele percentual que você vai ter lá da legítima, você ainda vai ter... Não, Fernando, não. Isso é disposição de última vontade. Aí, ó, a Pamela disse que já vai falar com eles amanhã. Por quê? Nós vamos ver na semana que vem, quando nós formos falar de testamento. Testamento, eu só tenho que garantir a igualdade na legítima, tá bom? Então, a igualdade dos herdeiros só vai valer para a legítima, tá? Depois, os outros 50%, tá? Eu posso dispor esses 50% que sobra da forma que eu quiser. Eu posso deixar para um filho, eu posso deixar para uma instituição de caridade, eu posso dividir igualmente entre os meus filhos, eu posso dividir só para os meus netos e não dar nada para os meus filhos, tá? Deilza, depende. Se você estiver casada e o seu regime de bens ou de comunhão parcial de bens, vai depender de tudo que você tiver, tá? Se é comum, se não é comum, tá? Daniele está perguntando aqui, mas, professora, não seria considerado adiantamento de legítima? Testamento, não. Não é adiantamento de legítima porque a pessoa morreu. Se ela morreu, é o testamento. Tá? Aí o Fernando, mãe, faz favor aqui, né? Tá. Deilza, metade dos bens, todos os bens que te cabe nesse casamento, ou seja, metade dos bens adquiridos na constância do casamento são seus, tá bom? E você vai deixar os bens comuns, a sua parte dos bens comuns, você vai deixar para os seus filhos. E se você tiver bens particulares, só seu, aí o seu marido entra nessa divisão, tá bom? Então, vocês vão ver que, ô Daniele, esse exemplo aqui, ó, do 37, é um adiantamento de legítima, tá bom? Eu não gosto desse termo, adiantamento de legítima, mas é um adiantamento de legítima, tá bom? Quando você doa já em vida bens para os seus filhos, seja bens físico ou dinheiro, você já está adiantando para os seus filhos aquilo que caberia a eles na sucessão. Então, quando eles chegarem lá na sua sucessão, eles vão ter que informar todos esses bens que eles receberam adiantado, que é o que nós chamamos de colação, tá bom? Então, eles vão ter que informar, olha, eu já recebi isso, aquilo outro, já recebi. Então, agora vamos igualar para que todo mundo receba a mesma coisa. Professor, eu tenho um irmão que tem vários imóveis. Se ele morrer, pode deixar só um para um irmão? Pode deixar só para um? Os irmãos, se ele não tiver filho, Veridiana, se ele não tiver filho, nem cônjuge, tá bom? Se ele não tiver filho, nem cônjuge, pode deixar, tá? Prof, essa questão da divisão de bens, na maioria das vezes, causa uma separação familiar, quando não se tem uma... Nossa, demais, demais, só briga. Falou que é dinheiro, é briga. Então, a melhor coisa é fazer um testamento, tá? Você vai diminuir brigas, tá? Você diminui brigas, mas as brigas sempre vão existir, tá? Tá bom? As brigas sempre vão existir, mas o testamento vai diminuir essas brigas, tá? Por quê? Porque você diminui a quantidade de bens que você vai deixar na legítima, que passa, então, a ser 50%, e o restante, a pessoa faz da forma que ela quiser. Se ela quiser doar tudo para uma instituição de caridade, se ela quiser doar para a igreja, se quiser doar para um filho só, se quiser doar para os netos, não tem problema, tá? Ano passado, meu pai faleceu. Ô, Fernando, meus sentimentos criaram um problema. Claro, às vezes o que você quer é evitar um problema.
tá? Você quer evitar um problema, tá? Olha aqui, Isabel não é parte legítima para suceder Lúcia. Cara, nada a ver. Nada a ver, tá? Isabel terá direito à totalidade do patrimônio de Lúcia, não fazendo jus ao valor do imóvel doado a Roberta e a Maria? Não, tá bom? Ela também faz jus a um valor similar ao que foi recebido, tanto pela Roberta quanto pela Maria, tá bom? Sua mãe tem muita pode, Tupperware é legado, pode deixar tudo para você, tá bom? Alguma dúvida, pessoal, com relação à nossa... Eu entraria com recurso alegando que tem. Não tem, Wagner. Não tem, eu já te mostrei que não tem, tá bom? Já te mostrei que não tem. Você vai entrar com recurso, eu só vou negar. Nego recurso. Porque não tem. Não tem. Davi, ele não divide o patrimônio todo da Isabel, ó, com a Isabel, tá? Não divide. Por quê? Porque Davi não é herdeiro, ele é meieiro, tá? E o patrimônio todo da Lúcia não é 40 mil, é 20 mil. Então, tem 2 erros na letra A para resolver aí. 2 erros. Não basta um, são 2. Ok, pessoal? Então, fizemos essa breve revisão. Semana que vem nós temos aula. Eu vou começar testamento, mas testamento não vai cair na prova, tá bom? Vai cair testamento, é no caso lá de deserdação, que tem que estar previsto em testamento, tá bom? Só essas coisinhas mais gerais que eu tratei com relação ao testamento, tá? Mas testamento em si não vai cair, tá bom? Mas semana que vem eu começo a matéria de testamento. Professora, a senhora não pensa em inventar trabalho, não, né? Então, Fernanda, a ideia era passar um trabalhinho para vocês, tá? Era um trabalhinho, mas como entrou o avalia, eu preciso fazer prova, tá? Então, a questão, eu já até falei qual vai ser a questão da prova. Eu vou colocar essa questão na prova. Deixa eu até ver onde eu coloquei aqui, que eu não posso esquecer. Deixa eu anotar aqui. Provas. 1/4, não é? Cônjuge. Então, eu vou... Sim, mas torça para cair para vocês, né? Porque eu vou fazer umas 10 questões de marcar, de escrever, e aí vai dividir para as turmas da manhã e da noite. Mas, como eu tenho, então, devia deixar a aula para estudarmos para a prova. Que gracinha. Bonitinha. Vai nessa. Mas olha, não, Lu, olha só, pense pelo lado bom. Quando chegar lá, assim, umas 2 semanas antes da segunda prova, já vai ter terminado a disciplina. Já imaginou? 2 semanas antes da prova, já vai ter acabado a disciplina de sucessões. Então, vocês vão ter muito tempo para estudar para as outras disciplinas, sabe? Para estudar para sucessões, tudo. Olha que beleza. Tá? Vocês vão terminar as sucessões antes de todo mundo ter terminado o conteúdo. E aí, ó, a gente vai ficar aqui só fazendo exercícios. Revisão. Aqui não, né? Lá na faculdade, se tudo der certo. Tá? Aí vai ser bom também. Aí nem precisa ir, se não quiser ir, nem precisa ir. Já imaginou que beleza? 2 semanas antes da prova? Não, Fernanda, é porque o nosso conteúdo, ele é menor comparado com os outros professores. Tem professor, tem conteúdo que não dá nem para terminar.
Não dá nem para terminar. Quando eu dava processo do trabalho, não tinha tempo para entrar em execução. Não dá tempo. É corrido, tá? É porque esse conteúdo é pequenininho. Deus, eu torço, tá? Eu torço para voltar. Ia ser muito bom. Tá? Vamos torcer. Tá bom, pessoal? Então, semana que vem, aula normal. Aqui ou lá na instituição. Tá bom? Um beijo para vocês. Qualquer dúvida, perguntem na semana que vem. Tá bom? Um beijo para todos. Um beijo.